Fala, minha família, me chamo Gabriel Medeiros, mais conhecido como Medeiros Gotti. Aqui eu tô pra trazer os melhores palpites do nosso Domingão do Futebol. E eu já digo logo, tá recheado de partidas, tá? Para mais de 15 jogos pra gente tá podendo analisar. Então vambora pra cima. E no primeiro jogo nós temos Mirassol e Portuguesa. No Campeonato Paulista eu vou ser bem rápido, porque não tem muito o que fazer, tá? Aqui é vitória do Mirassol diretamente, tá bom? Mirassol, time muito superior à Portuguesa. Então vamos de vitória seca do Mirassol dentro de casa. E já pulando para o clássico de Botafogo e Flamengo, aqui a gente precisa ter mais cautela. Por quê? Porque a gente tá falando do clube que se classificou em primeiro e do outro que se classificou em quarto. Porém, o Flamengo tem uma superioridade em elenco muito maior do que a do Botafogo. Muito maior, disparado. Então, para mim, nesse clássico aqui, é muito interessante a gente trabalhar o empate anula Flamengo ou dupla chance Flamengo, tá? Porque não existe um cenário, eu não consigo ver um cenário onde Botafogo vença esse jogo, tá bom? Se a gente for colocar aqui nos últimos confrontos diretos, dos últimos, ó, o último foi 3-0 Flamengo, 0-0, 1-0 Flamengo, 3-1 Flamengo. A última vez que o Botafogo venceu foi em 2024. Ó a diferença de tempo. Então, assim, pra mim é muito dupla chance Flamengo ou empate anula, beleza? Grêmio e Juventude. Grêmio jogando dentro de casa. Isso aqui já é pelo Campeonato Gaúcho, tá bom? No Campeonato Gaúcho não gosto muito do Grêmio, porém a gente pode trabalhar um mercado de gols. Então, se eu fosse trabalhar em algum mercado aqui, eu iria no over 1,5 nessa partida, visto que são dois times que tomam muito gol, fazem muito gol, toma gol, faz gol. Então, over 1,5 cabe muito bem nessa partida aqui. E no outro jogo do Gauchão, temos Ipiranga contra o Internacional. Internacional que veio fazendo uma campanha impecável no Campeonato Gaúcho, perdeu apenas uma partida e acredito que eles não percam essa partida mesmo jogando fora de casa. Por isso que eu gosto muito do Internacional vencer um dos tempos nessa partida aqui, ou até mesmo um over 1,5, tá bom? E no Campeonato Goiano temos Atlético Goianiense, tá? Jogando dentro de casa, pagando uma odd de 1,30 para a vitória do Atlético Goianiense. Então vamos de vitória do Atlético Goianiense na cabeça. Simples, direto e rápido. Vambora. Como eu falei, no Campeonato Paulista não tem muito mistério. É muito favoritismo contra um time que não tem muita regularidade nos campeonatos. Então, no jogo de Ponte Preta e São Paulo, eu vou de vitória do São Paulo na cabeça. A média de gols, a única coisa que me deixa um pouco preocupado é a média de gols sofridas do São Paulo. O São Paulo toma muito gol, tá? Então, a gente pode buscar também ou vitória do São Paulo ou até mesmo um ambas marcam. No jogo do Santos, temos a volta do Menino Ney, tá? Temos a volta do Menino Ney jogando dentro de casa. Então é o seguinte, gol do Neymar nessa partida, tá? E se quiser fazer um bingozinho maluco, hat-trick do Neymar. Imagina o Neymar mete o hat-trick, Ancelotti tá no carnaval, ele aproveita e vai convocado. Então, no jogo de Santos e Velo Clube, é vitória do Santos e gol do Neymar. Continuando no Campeonato Paulista, temos São Bernardo contra o Corinthians, tá? Corinthians eu não preciso nem falar nada, né? Tá vindo fazendo uma campanha impecável, então é vitória seca do Corinthians na cabeça. Palmeiras e Guarani, muito menos. Palmeiras fazendo uma campanha que dispensa comentários. John Arias acabou de chegar. Então, para esse jogo aqui, eu gosto muito da vitória do Palmeiras ou o Palmeiras vencer ambos os tempos, tá bom? Chegando na Bundesliga, a gente vai analisar muito mais os jogos. A gente tá falando do jogo do Augsburg contra o Heidenheim, tá? E a situação é a seguinte, são dois times que não metem muito gol, porém eles sofrem muito. E para esse jogo aqui, eu vou contra tudo, tá? Para mim, é under 3,5 essa partida deles dois. É um jogo para não sair muito gol. A tendência é sair sim, porém com a minha análise que eu entendo desses dois times, não vai sair mais de 4 gols nessa partida. Então o palpite é under 3,5. E agora no jogo do Leipzig e do Wolfsburg, temos a seguinte análise. Tá? Leipzig está vindo de uma irregularidade muito grande, o Wolfsburg também, porém são dois times que marcam muito gol e me interessa muito o mercado de over 2,5 para esse jogo aqui. Para esse jogo entre eles dois, eu gosto muito do over 2,5. Por quê? A média de gols marcados do Leipzig é de 2,4, a do Wolfsburg é 1,2, a de sofridos do Leipzig é 1,4 e a do Wolfsburg é de 2,1.
Então dá pra buscar ambas marcam, over 2,5. Esse jogo aqui tá muito propício pra gol. E agora no jogo do Real Oviedo contra Athletic Clube pela La Liga. Cara, aqui nós temos um favoritismo muito grande para o Athletic Clube, ele estando em 10º, Real Oviedo estando em 20º. Aqui pra mim é muito simples, a média de gols marcados do Real Oviedo é muito baixa e a de gols sofridos também. E isso me deixa um pouco preocupado, será que o time de fora vai conseguir penetrar na defesa e vai conseguir marcar o gol? Possivelmente, existe a possibilidade. Porém, eu prefiro trabalhar no under 3,5 ou no dupla chance Athletic Clube. Tá bom? E agora Raio Vallecano e Atlético de Madrid. Atlético de Madrid que veio agora de ter empurrado uma mamona de 4-0 no Barcelona, jogando fora de casa contra o Raio Vallecano. Pra mim existe ainda um favoritismo enorme do Atlético de Madrid, mas aqui eu tô pra trazer os melhores palpites e as melhores análises mais seguras. Então, para esse jogo aqui, eu gosto muito do dupla chance Atlético de Madrid. Se a gente for dar uma olhada aqui nos últimos clássicos, em 2020, nem mostra aqui a última vez que o Raio Vallecano ganhou do Atlético de Madrid. O último jogo foi 3-2 Atlético, 3-0 Atlético, 1-1, 2-1 Atlético, 7-0 Atlético, 2-1 Atlético. Então, não consigo ver aqui um cenário onde o Raio Vallecano consiga vencer do Atlético de Madrid. E com isso, eu gosto muito do dupla chance para o Atlético de Madrid. E agora no clássico de Nápoles entre Roma, tá? É o terceiro colocado da Série A da Itália contra o quinto colocado. Esse jogo aqui tem tudo para pegar fogo, só para vocês terem uma ideia. Nos últimos confrontos, Nápoles venceu de 1-0, no outro foi 1-1, no outro Nápoles venceu de 1-0, no outro foi 2-2, no outro Roma venceu de 2-0 e Nápoles venceu de 2-1. Porém, a última vez que a Roma venceu foi em 2023, tá? Nesse clássico. Então, contudo, eu gosto muito do mercado de under nessa partida. O mercado de under me agrada muito, porque são dois times que não metem muito gol e vai ser um jogo muito pegado. Então, para esse jogo aqui, é under 3,5 Nápoles e Roma. Não vou ir a favor de um, não vou a favor do outro. Vou no under. Acredito que eles não são times que metem muito gol e também que não sofrem muito. Então, é under 3,5 nessa partida de Nápoles e Roma. E no jogo de Lyon e Nice, cara, temos a volta do menino Endrick, depois de ser expulso, tá bom? Lyon vindo de 5 vitórias consecutivas. O palpite que eu tenho para esse jogo é vitória do Lyon e pode botar um golzinho do Endrick. O moleque vai marcar. Se o moleque jogar, ele vai marcar. O moleque tá com sede de gol. Ele quer mostrar para que veio. Então, podemos ir sim a favor do Endrick. Se a gente for olhar aqui as médias de gols, tá de 2,2 pro Olympique. No caso, o Lyon tá de 2,2. E a média de gols sofridos do Nice tá 2. Então, o Lyon vai amassar esse jogo aqui. E na Liga de Portugal, temos Nacional e Porto. Porto jogando fora de casa. Mesmo assim, é favorito para esse jogo aqui. Indo para os confrontos diretos entre essas equipes. A última vez que Porto perdeu para o Nacional foi no começo do ano passado, tá? Dito isso, foi 3-0 e 1-0. Porto jogando fora de casa. Acredito muito na vitória seca do Porto. Ou se você quiser buscar também, Porto vencer um dos tempos. O mercado de gols me agrada muito para essa partida. Nacional tem uma média de 1,6, Porto 1,3 e a média de gols sofridos do Nacional é de 1,7. Então, para isso, vamos de vitória do Porto e mais de 1,5 ou Porto vencer um dos tempos. E agora no jogo do Sporting, jogando dentro de casa contra o Famalicão, é vitória seca do Sporting na cabeça, tá? Se a gente fosse basear novamente nos confrontos diretos, a última vez que o Sporting perdeu para o Famalicão não tá nem aqui. O último jogo foi 2-1, 3-1, 3-0, 1-0, 1-0 e 2-1 Sporting. Então, aqui o Sporting é favorito para esse jogo, então vamos de vitória do Sporting. E para fechar com chave de ouro, temos a Superliga da Argentina. Boca Juniors contra Platense. Boca Juniors jogando dentro de casa. Podemos buscar Boca Juniors vencer um dos tempos, tá bom? Boca Juniors dentro de casa é uma máquina. Se você quiser botar dupla chance também, é muito interessante, visto que é muito difícil ele jogando na Bombonera perder para o Platense. Se a gente for ter em base os confrontos diretos, a última vez que eles se enfrentaram foram em 2024 e o jogo ainda foi pegado. Dos últimos 4 jogos deu 2 vezes Boca Juniors, um empate e uma vez Platense, tá bom? E no jogo de Rosário Central dentro de casa contra os Barracas Central, cara, aqui estamos falando do Di Maria no seu clube do coração, jogando uma bola que pela idade dele não era para ele estar jogando, e podemos buscar só para fechar com chave de ouro essa dupla chance pro Rosário Central, tá? Gosto muito do Rosário Central, ainda mais desse campeonato da Superliga da Argentina, é dupla chance pro Rosário Central. E esses foram os palpites desse domingo. Se tu gostou, deixe seu like, já se
inscreva no canal pra tu não tá perdendo nenhum palpite, beleza? E se liga, eu acabei de soltar uma odd 10 lá no meu grupo gratuito. Se quer entrar, é só tu clicar aqui no link da descrição, onde já são mais de 140 mil pessoas comigo lá dentro, pegando as melhores análises antecipadas. Beleza? Vambora e até o próximo vídeo.